E aí galera, beleza? Aqui é o Victor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer um conteúdo diferente, mas não longe do que eu costumo entregar aqui. Será um review desse carinha, o Logitech G920. Vou falar para vocês os prós e contra e a minha experiência que eu tive em alguns jogos que já joguei. Eu estou com ele há mais ou menos uns 4 meses e vou dizer a minha opinião sobre ele. Vamos lá então? Bom pessoal, essa linha atual de volantes da Logitech, existe ela em duas versões, que é o G920, que é para Xbox One e PC, e o G29, que é para PS4, PS5 e PC. E também tem o G923, que é um outro modelo superior, ele é um pouco mais caro do que esses que eu citei. Eu optei pelo G920 porque eu tenho um contato maior com a plataforma da Microsoft, Xbox e tudo mais, tanto que eu tenho até um controle aqui ó, de Xbox. Mas a diferença entre o G920 e o G29 é mais uma questão de plataforma mesmo. O G29 ele tem até uns botões adicionais aqui. Se você tiver um PC, tem essa vantagem de escolher entre um e outro, aí vai de gosto mesmo. Bom, vamos começar aqui então pelo primeiro Pro dele, começando pela estética. Ele é um material de boa qualidade, a base dele aqui ó, é em metal, dá pra ver que é um metal bem resistente. Ele é todo em couro ao redor do volante aqui, costurado à mão, ele é bem rígido. Quando eu vi ele pela internet pelas primeiras vezes, eu até achei que ele fosse um pouco mais macio, mas não, ele é bem rígido aqui, ele é bem firme de segurar. Os botões dele são bem confortáveis. À primeira vista, eu fiquei até surpreso quando eu apertei, porque é bem diferente. Ele é ergonômico, não é muito grande nem muito pequeno. Isso até me chamou a atenção quando eu abri a caixa e eu peguei nele e falei, nossa cara, ele é um volante pequeno, né? A princípio, pela internet, ele parece ser um pouco maior, mas pessoalmente ele é bem diferente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a frente dele. Essa parte da frente aqui, ó, parece de um Mustang, não tem como eu mostrar aqui agora porque ele tá preso fixo aqui na mesa. Ó, galera, a base do pedal dele é um plástico bem resistente, é bem rígido, ele fixa bem no chão, embaixo tem umas borrachinhas, consegue prender ele no chão e não desliza. O pedal, ele é todo em aço escovado, você consegue sentir a diferença entre o acelerador, o freio e a embreagem. Eles têm uma pressão individual em cada um e é bem legal isso. Mais um pró dele é o realismo e a experiência que você tem na direção. Ele possui uma rotação de 900 graus, proporcionando uma experiência bem mais realista do que outros volantes mais baratos. Tem uma resposta bem precisa. O mínimo movimento que você fizer aqui, o sistema já reconhece, ele não tem folga nenhuma. Alguns jogos como SnowRunner e Euro Truck conseguem utilizar muito bem desse sistema. A experiência de você fazer uma curva aqui nesses simuladores é bem gratificante. Você usa toda a rotação do volante e é bem legal isso. Indo agora para um lado mais competitivo, jogos como Fórmula 1 traz uma experiência muito boa. O Force Feedback que esse volante apresenta deixa a imersão muito legal. Toda a sensação de passar com o carro por cima da zebra, desnível de pista e perca de tração do pneu com superfície é passada muito bem através do volante. Não posso esquecer de mencionar também minha experiência com Forza Horizon 5. Foi o primeiro jogo que joguei assim que comprei o volante e posso dizer que até pareceu outro jogo. Passar por superfícies como asfalto e terra é completamente diferente. Eu tive até que diminuir um pouco a força do Force Feedback, porque tremia tudo na minha mesa. Aqui quando você perde o controle do carro, o volante fica leve e você também consegue sentir a diferença entre dirigir uma Ferrari e o Ford Bronco. Galera, o primeiro contra dele é que infelizmente ele não vem com o câmbio junto, tanto que eu nem tenho ele ainda. Você precisa comprar a parte. Ele tá custando na média aí dos 350 a 400 reais. Um outro contra dele, que eu nem considero um contra, é a questão do pedal de freio aqui embaixo, porque ele é bem rígido, ele é bem duro, ele vem com uma borracha dentro. Eu até tirei essa borracha, porque me incomodava um pouco, mas é mais por questão da cadeira, porque toda vez que eu apertava o freio, a cadeira ia para trás. Tem algumas travas que você coloca na rodinha da cadeira, daí ela não vai para trás. Mas aí vai de cada um, se você quiser tirar, é bem facinho de tirar essa borracha, que torna o pedal bem duro. Olha só pessoal, vale destacar também que vocês precisam ter um lugar adequado para colocar o volante, tá?
Eu tenho uma mesa grossa aqui, eu consigo arrastar ele pra cá e colocar ele aqui, ó. Mas não é o indicado, porque é até perigoso quebrar essas presilhinhas aqui, ó. Tanto tá tirando e colocando. Então eu aconselho a ter um suporte para colocar ele. E é o que eu vou fazer. Comprar um suporte para poder colocar ele, para não ter que ficar arrastando ele para lá e para cá. Quando a mesa é um pouco mais grossa, ele fica até mais firme, porque ele vibra bastante. Se for uma mesa um pouco mais fina, aí é perigoso danificar até a sua mesa. Galera, agora minha recomendação pessoal, que no geral vale sim a pena você estar adquirindo um volante desse, principalmente se você gosta de jogos de corrida e simuladores. A Logitech realmente fez um bom trabalho aqui e vai render a vocês boas horas de diversão aí. Eu não me arrependo da compra. Agora cabe a vocês decidirem. Se tiver com vontade e um dinheiro sobrando, vai nessa, será uma boa compra com certeza. Agora me diz aí, vocês pensam em comprar um? Já comprou? Como está sendo a experiência? Deixa o seu feedback aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, convido você a deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Eu trago conteúdo toda semana de alguns simuladores que eu mostrei aqui no vídeo. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado. Fiquem na paz. Valeu!